Bacelar, do Podemos, que é candidato também a prefeito de Salvador, pré-candidato a prefeito de Salvador, deputado federal, presidente do partido, recebe como deputado federal cerca de R$ 33.800, é o salário dele, fora os benefícios. Tem uma aposentadoria do teto do servidor público municipal de R$ 18.800, que é o salário do vereador. Mangueira e o de Oswaldo Vigas estão no exercício do mandato de vereador em Salvador e recebem aposentadoria como vereador de 18.800. Você tá com quantos anos, Hilton? 39, 40? Não, mais 47. Hilton já tem 47 anos. Era um menino outro dia quando apareceu com aquele Hilton 50, tá vendo? Rapaz, você aceitaria, mesmo que seja uma regra constitucional, você, no exercício do seu mandato, recebeu a aposentadoria de outro mandato? Como é que você avalia essa situação? O Ministério Público já está investigando. Já. Eu acho que é realmente vergonhoso. Quem me conhece de maneira próxima, especialmente a minha categoria lá do Judiciário Federal, sabe que, inclusive, eu assumi o compromisso e cumpro mensalmente de fazer o depósito da minha contribuição previdenciária no próprio TRT, ou seja, a minha aposentadoria vai ser pelo TRT como servidor público federal, não como vereador ou deputado. Então, nós, desde o início, recusamos essa aposentadoria e acho que está na esteira dessa vergonhosa situação de contraste entre aqueles privilegiados no Brasil, que, de alguma forma, faz parte de uma trama de desigualdade que vitima a maioria de um lado, né? E pessoas que recebem, por exemplo, a prestação continuada, que o presidente Jair Bolsonaro quer baixar agora para R$ 400. R$400. A gente estava falando exatamente esse paralelo, Wilton. A reforma da Previdência está em discussão no Congresso e um membro do Congresso parlamentar, entre os 39 da Bahia, que está discutindo isso, que já disse que, porque ele é aliado do governador Rui Costa, então ele está reproduzindo o discurso, não, que a reforma da Previdência é um absurdo, e que não sei o quê, que vai votar contra. E ele mesmo que está falando e usando o exemplo que é o discurso do PT, que é correto, inclusive, do benefício de prestação continuada, que estão querendo reduzir para R$400, ele mesmo tem uma aposentadoria de quando era vereador de R$18.800, que é o teto do servidor público municipal. É uma incoerência, gente. Exatamente. Né? Como é que uma pessoa dessa tem cacife de falar sobre reforma da Previdência, de que está extraindo direitos dos trabalhadores, que vai extrair direitos dos trabalhadores, sendo que ele usurpa, né? Porque isso, para mim, mesmo que seja legal, é usurpar o cofre público. É imoral, né? É verdade. E faz parte de toda essa confusão. O povo ainda não conseguiu realmente se situar o que é essa reforma, quais são os verdadeiros privilegiados que deveriam estar sendo atacados, o que é de ilegal que acontece no país, e diversos absurdos são maiores, né? Desde esse tipo de privilégio que se tem para parlamentares, até o que acontece com a parte dos magistrados no judiciário, não dos servidores do judiciário. É bom que isso, porque os servidores estão na mesma situação do conjunto dos servidores públicos, dos trabalhadores que vão perder e muito, devem morrer trabalhando, mas da cúpula, né, do judiciário, e outras situações que a população não tem informação, como a DRU, né, a desvinculação das receitas da União, que numa bocada só leva 30% dos recursos que são arrecadados para a Previdência e que não vão para sustentar a aposentadoria, nem o nosso sistema único de saúde, muito menos as políticas de assistência social. Estão indo diretamente para o esquema dos bancos, que é o que está por trás dessa reforma, Evilásio. Na verdade, não se pretende ter uma previdência mais justa, nem uma seguridade social mais justa nesse país. O que se pretende é liberar mais recursos para o que vem causando toda essa situação no país, que é esse super privilégio para quem especula e não para quem produz. E, obviamente, para todo o proletariado, a classe trabalhadora brasileira, que precisa sobreviver, seja em forma de cooperativa, seja como assalariado, enfim, precisa sobreviver, precisa que o país saia dessa condição, né, de mais de 12 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de pessoas na informalidade,
Nós precisamos sair desse quadro, e a proposta de reforma da Previdência só vai aprofundar essa situação à medida que tira renda de uma população que está consumindo. Então, quando da mesma forma que se fez a reforma trabalhista sob o argumento que retraindo mais, né, esses recursos e colocando, portanto, um volume maior na mão do grande empresariado, você teria um dinamismo econômico, da mesma forma que se prometeu e não se realizou, porque até hoje nós estamos esperando novos postos de trabalho, né? O novo espaço, o aquecimento econômico que viria da reforma trabalhista, até hoje se espera. Foi tímida, né? Exatamente. A recuperação foi muito tímida dentro do que se especulava. Pois é. E, da mesma forma, está se fazendo uma reforma previdenciária que, na verdade, é uma destruição da Seguridade Social, Seguridade Social no Brasil. Como eu disse, que é previdência, mas também é SUS e assistência social, né? Sobre esse argumento. Então, é sempre essa chantagem em relação ao povo que tem medo da violência e desemprego. Já diria o jingle, né? O desemprego e a violência têm causado tanta dor. Então, o povo que tem tanto medo do desemprego e da violência está o tempo todo chantageado. E se faz um debate tão exíguo, tão marcado por uma cortina de fumaça sobre a nossa situação previdenciária no Brasil. É lamentável, mas eu tenho esperança. O pessoal colocou a questão da reforma, né, o embate contra a reforma da Previdência como a principal bandeira do período. Agora, né, é uma situação fronteiriça. Nós podemos, no país, que é o país da desigualdade, porque o Brasil sempre está circulando entre 6, se não na economia do mundo, mas é o 79º país em condições sociais de vida. Então, esse país da desigualdade, com a destruição da nossa Seguridade Social, pode cair numa situação de desigualdade ainda maior. Né? Então, esse debate precisa ser feito pela população, e nós do PSOL vamos realmente priorizar isso. Essa semana já tem trabalho de rua, nós vamos passar, né, com o nosso carro de som, nossa banquinha nas praças, conversando com a população sobre esse conteúdo, sobre a necessidade de discutir a nossa seguridade. Não que ela não tenha problemas, né? Ela tem grandes problemas, como, por exemplo, a desvinculação das receitas da União, o problema dos grandes devedores que estão aí, né? E nada se fala sobre isso. O problema das fraudes, realmente. Recentemente teve, inclusive, a operação aqui na Bahia sobre isso, né? De dinheiro de aposentado, inclusive de idosos que já morreram e que quadrilhas especializadas estavam subtraindo esses valores. Exatamente. Então, tem todo um debate que é mais complexo, que está sendo deixado de lado também. Exatamente. Então, para nós é extremamente cruel que você saia de uma situação, eleve para 40 anos o tempo de contribuição comprovada, somado a uma perspectiva de 62 e 65 anos, né? 62 para mulheres, 65 para 65 anos para os homens, para se começar a pensar na aposentadoria. Então, para você que está me ouvindo aí, quem completa, para começo de conversa, completar 65 anos de idade e conseguir comprovar, a grosso modo, apenas 20 anos de contribuição, para ter o benefício integral, teria que trabalhar até os 85 anos de idade. Continuamente. Exatamente. Então, é uma situação que inviabiliza para a grande maioria da população a aposentadoria. A proposta de capitalização, sair do regime de repartição para o de capitalização, é outra tragédia, porque ele individualiza, é como se fosse uma poupança, né, individual, e para os setores mais fragilizados vai significar um retorno absolutamente residual, né? Quando vier a acontecer, vai ser um retorno residual, e ao mesmo tempo nós vamos deixar de ter um regime de seguridade que alimenta, por exemplo, não apenas aquelas pessoas que hoje estão aposentadas, né? Quem se aposentar a partir de hoje não vai contribuir para as pessoas que já estão aposentadas, né? Isso se nós relacionarmos com a perspectiva da questão previdenciária sair da Constituição, ela poder ser alterada por qualquer projeto de lei do governo, significa que o governo
dada a exiguidade dos recursos, ele tende cada vez mais a ir retirando direito de quem já está aposentado. Então não existe nenhuma garantia de direito. A reforma tira qualquer garantia de direito para os trabalhadores por um motivo muito simples: o que for vai ser arrecadado não vai dar para pagar quem está aposentado e quem tem pensões, né? E além dessa situação, nós que já temos um sistema único de saúde que é maravilhoso do ponto de vista da concepção, é imitado em todo o país no mundo, que não subfinancia seu sistema de saúde, né? O SUS brasileiro, enquanto lei, ele é um modelo para o mundo inteiro, só que em lugar nenhum do mundo se faz um subfinanciamento da saúde como se faz no Brasil. Pra você ter uma ideia, do orçamento geral nacional, a saúde só fica com 3,9% do orçamento, né? Enquanto para a remuneração de banqueiro, com o esquema da dívida pública, que para nós é um esquema fraudulento, se vão aí 46%, 47% do orçamento. Volto a dizer, para a saúde não chega a 4%. Então existe um problema de subfinanciamento que vai ser agravado com essa proposta de reforma da Previdência, porque o regime de capitalização é isso: você individualiza, retira o recurso do sistema e, portanto, vai esvaziar tanto o SUS como a assistência social. São 7h26, a gente vai fazer um breve intervalo, tá? Vai voltar com o Wilton Coelho para falar sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, tem muita coisa rolando lá, né? E também eleições de 2020. Estão colocando o nome dele aí como possível candidato a prefeito, a gente vai saber disso. Sobre a Previdência, só para dar aqui uma agenda para o nosso ouvinte, viu, Lari? Tem Nelson Pellegrino, que é deputado federal, na segunda-feira, aqui conosco. E na quarta-feira, tem José Mário Lima, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais, que estão insatisfeitos com o plano de cargos e salários embutido na reforma da Previdência que colocaram para os militares, e aí os civis e os federais estão jururu da vida. São 7h27, a gente volta já já. Toca você, toca aqui. Café das 6. Uma dose de informação, outra de descontração. Na Rádio Globo. 7h27. Lá vem ele, tá perto da linha de chegada. É o 124º colocado, mas é o campeão, Rafael. Nessa corrida, todo mundo ganha. Quarta corrida colorida do Martagão de Esteira, dia 28 de abril, na orla do Jardim de Alá. Garanta seu kit e ajude a manter o hospital que há 54 anos cuida de milhares de crianças. Inscreva-se já, as vagas são limitadas. centraldacorrida.com.br ou na loja oficial da corrida no L2 do Salvador Shopping. Participe e mostre toda a solidariedade que corre em você. Globo Natureza, com Rosana Jatobá. Sabe de uma tendência que está se espalhando no mundo todo e que daqui para frente vai ganhar força aqui no Brasil? Um copo em que você pode tomar um líquido e depois comê-lo. Isso mesmo, você não precisa jogar no lixo, porque o copo é comestível. Ele é feito de agar, uma substância parecida com a gelatina, mas é incolor e não tem sabor. Por enquanto, o copo comestível está fazendo muito sucesso em eventos lá em Nova York. Todas as embalagens trazem informações nutricionais e o sabor do produto. E esses sabores variam de acordo com as estações do ano. Interessante, né? O próximo passo das empresas é lançar garrafas de água comestíveis e biodegradáveis, ou seja, que não poluem o meio ambiente porque são absorvidas no solo ou na água. Essa é uma ótima ideia para evitar mais lixo e, de quebra, não ficar de barriga vazia quando as pessoas estão bebendo, né? Globo Natureza. Oferecimento Embasa. Preservar a água é o melhor presente para o seu futuro. Se desconto já é bom, imagina uma rota de descontos. O ticket do pedágio na Estrada do Coco virou cupom de descontos aceito em vários estabelecimentos comerciais da região. Pegue seu ticket, entre no site rota99.com.br e tenha acesso a uma rota inteira de descontos super especiais. Lojas, restaurantes, hotéis, pousadas, eventos e muito mais. Rota de Descontos, um projeto da Rota 99, fazendo o seu caminho muito melhor. Rota 99, a sua marca brilhando com o sol.
Vamos lá. Ouvinte na linha 1. Oi, eu queria mandar os parabéns para a Débora. Então, parabéns, Débora. Ei, olha, eu queria mandar também para Adilson, Sinara e Ana. Mais 3 parabéns? E para Rafael, Maria, Evandro, Um ano do primeiro Tânia, Hospital Municipal de Salvador. também da Um ano de muito carinho em mais de 125 mil atendimentos. Muitos anos de vida para milhares de pacientes. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil. Salve! Aqui é o Rodrigo Rodrigues e você me ouve na Rádio Globo todo sábado no Trilha de Craques. Trilha de Craques, playlist de boleiro na Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Marcos Veras, o que toca você aqui na Rádio Globo? A possibilidade de conversar com tanta gente de diversas áreas, de conseguir formular opiniões que até então eu não tinha por completo. Depois de 2 horas de programa, a gente sai mais inteligente, mais esperto e com mais opiniões. Ouça o Marcos Veras no Papo de Almoço, toda sexta ao meio-dia. Rádio Globo, se toca você, toca aqui. Esta é a Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Café das 6. Uma dose de informação. Outra de descontração. A Rádio Globo. Café das 6. Departamento do Ouvinte. 7h31. Café das 6 de volta. Acho que eu tô meio fanha, né? Não, acho não. Desnecessário. Eu não sei o que eu pergunto essas coisas, Evilásio. Chame ridículo. Ridículo. Anderson Campos mandou mensagem pra gente. Bom dia, estou indo pro trabalho na Linha Verde, escutando vocês como já de praxe. Um abraço, boa viagem e que bom que você tá pegando a linha verde livre ainda. Mas ele tá. Vai viajar, né? Vai pro trabalho, mesmo assim. Obrigada, viu, Anderson, pela sua mensagem. Deu bug agora, eu mandei a foto das meninas da Contarte Contabilidade do meu celular pro celular da rádio. Aí eu tô vendo aqui, Larissa Meira. Oxi. Sim, nosso ouvinte José Luiz Coutinho. Bom dia e feliz Páscoa para todos. Pergunta para Hilton. Gostaria de saber se os transportes por aplicativo, se o transporte por aplicativo é uma atividade tolerada e não regulamentada em nossa cidade. Sendo assim, é legal a prefeitura contratar e o governo do estado licitar e também contratar uma operadora para prestar serviços. Esse ato não é ilegal. Entendi, não. Eu também você não entendeu, entendi direito. deputado? Eu acho que ele está querendo dizer que ainda não estando regulamentado, regulamentada a atividade, como é que o governo do estado, a prefeitura podem fazer parcerias? Fazer parcerias, sim, né? Verdade. E fazem? Então, no carnaval, a prefeitura fez Com o Itmove. Exatamente. E o governo do estado também está pretendendo estabelecer contratos. É isso, a situação do Uber permanece numa espécie de limbo institucional. Sim. Né? Uma situação muito tensa, na cidade de Salvador especialmente, né? E que se tem um contingente de trabalhadores grandes, né? Taxistas, e tem todo um debate sobre qual o significado, na verdade, da empresa, não a atividade em si, né? Nós sabemos que a Uber é uma empresa holandesa que pouco deixa para a economia local, portanto, que é mais uma multinacional. A polêmica em relação aos taxistas e a Uber é um pouco isso, né? Como é que você tem uma atividade de transporte coletivo, ou melhor, individual, né? Na cidade, que de certa forma deixa o recurso para a própria cidade, à medida que os taxistas, né, eles têm que pagar um conjunto de impostos, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, eles residem nas cidades,
e como você substitui isso por um esquema que vai transferir recursos para a empresa holandesa que tem um capital próprio de mais de 40 bilhões de euros. Então tem um debate muito complexo a ser feito aí sobre a própria economia do município. A Ingô, nós do PSOL estamos trabalhando com a ideia de que avançar na perspectiva dessa regulamentação do Uber passa necessariamente por, no mínimo, estabelecer uma situação de equidade em relação aos taxistas. Você não pode ter uma disputa absolutamente desigual entre taxistas e Uber. Mas tem esse debate de fundo em relação à situação da empresa. Sobre os contratos da prefeitura, eu de fato não tenho um detalhe em que situação está, quais foram as... Precisaria conversar aí com o nosso companheiro Marcos Mendes, que assumiu, né? Que está na Câmara de Vereadores. Está na Câmara de Vereadores, está fazendo um excelente trabalho, inclusive. Né? Tem nos orgulhado muito a intervenção de Marcos nas diversas áreas, na área de educação, na área dos direitos humanos, na área ambiental, enfim, né? Mas, de fato, é uma coisa que precisa ser olhada, porque não é um segmento de trabalhadores nada desprezível, né? Tem um peso grande na cidade de Salvador e da capacidade também são grandes. Mas, Hilton Coelho hoje, como ele mesmo falou, né? Ele é deputado estadual, e como é que foi essa mudança de casa, né? Hilton, que começou na Assembleia esse ano, foi eleito deputado na eleição de outubro do ano passado, e é uma casa onde, até agora, o novo presidente eleito, Nelson Leal, né, que era do calabouço da Assembleia Legislativa e hoje é presidente da casa, só apareceu 2 vezes para presidir sessões, tá? Sim. Já estamos em 19 de abril. O primeiro projeto votado pelos deputados foi na primeira semana de abril. A casa que teve abertura dos trabalhos em fevereiro, com a ida do governador lá, com pompa e circunstância, leu a mensagem do executivo para o legislativo, aí entrou carnaval pelo meio e tal. Não está assistindo a diferença em relação à atividade da casa, não? Não acha a Assembleia mais morosa, não, Hilton? Como é que está essa adaptação? Com certeza. A Câmara Municipal, até pela relação mais direta com a população, o acesso da população à casa, é uma casa muito mais dinâmica, na verdade, né? Então tem esse problema. E existe um problema que eu acho que é mais de fundo, que eu não diria que foi inaugurado, mas parece ter se agravado no último período, que é uma posição da casa sem protagonismo, né? Eu costumo dizer que o legislativo ele tem que exercer o seu papel não apenas de fazer leis, mas também de fiscalizar. Inclusive, a própria produção legislativa está relacionada a isso também, a você ter uma posição de olhar o que é a ação do executivo, né? No caso aí, o que é o Estado da Bahia, e se inspirar para ter uma produção legislativa que seja sintonizada com a realidade. À medida que você repassa a responsabilidade do público praticamente de maneira exclusiva para o legislativo, como eu acho que é a situação da Assembleia hoje, né? Nós temos uma casa que realmente na sua grande maioria é muito submissa ao governo do Estado, e uma outra parte, infelizmente, está relacionada a determinados grupos econômicos que fazem que essa outra parte também se cale, né? E compactue com muita coisa. Então realmente a gente tem uma vida morna na Assembleia Legislativa. Eu tenho a esperança de que a situação em que está o Brasil e a Bahia faça com que a casa realmente se movimente mais de debate político. Nós temos uma situação específica, por exemplo, da educação na Bahia, que está colocada como o pior índice de desenvolvimento da educação básica do ensino médio do Brasil. Isso não sou eu que estou falando, o governador reconheceu nesse discurso de abertura dos trabalhos e, portanto, disse que, inclusive em relação à saúde, olha, para se fazer um discurso desse, a pessoa precisa ter muita convicção, né? Em relação à saúde, porque a saúde é uma questão de vida ou morte. Em relação à saúde, a educação deve ser uma prioridade do governo dele, né? E nós, o que a gente está percebendo, não estamos até agora vendo coerência em relação a isso. Nós temos uma rede estadual da educação que está em estado de greve e universidades estaduais que já estão realizando uma greve por contingenciamento de recursos, principalmente por parte do governo, por anos e anos, sem um debate
respeitoso com a categoria sobre a questão das correções inflacionárias, por exemplo. Então, tudo isso aí permanece de maneira contingenciada. E nós esperamos, agora nós vamos ter uma audiência pública no início de maio, uma audiência pública para discutir a situação das universidades estaduais. É impossível. A Bahia, Larissa Evilásio, é a 6ª economia do Brasil e nós estamos numa situação de 24º estado em condições sociais de vida. Quer dizer, a Bahia parece que é o mais brasileiro dos Brasis nesse aspecto, né, de desigualdade social. E isso passa necessariamente a resolução desse problema por investimento em pesquisa. Não tem jeito, porque é outro contraste, né? Uma Bahia que tem um potencial enorme, né? Já foi descoberto, por exemplo, que a caatinga é considerado um tipo de solo que é um dos mais produtivos, né? Que tem o maior potencial produtivo do mundo, e a gente vê tudo aí abandonado. Né? Você não tem um projeto realmente de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. De emprego e renda que seja substancial, apesar de todo o potencial. Eu acho que um exemplo importante na nossa Bahia é o exemplo do cacau. Como é que a Bahia continua sendo, estando à frente no Brasil, se destaca pela produção de cacau. A gente manda esse cacau todo para fora do país, para a Bélgica, para a Suíça, eles fazem o que chamam do melhor chocolate do mundo e vem aqui vender com matéria-prima baiana no nosso sul da Bahia. Quer dizer, uma situação vexatória. Nós temos, inclusive, várias experiências de cooperativas na região que, apesar da política do governo, o governo vem dando certo, mas são coisas embrionárias, sem o apoio devido. E isso aí vai ser um pouco o eixo da nossa intervenção. A perspectiva da gente ter um dinamismo econômico na Bahia a partir da produção dos de baixo, isso necessariamente passa por educação, passa por fortalecer o ensino fundamental, o ensino básico e, sobretudo, a pesquisa e a extensão. Então, essa é uma das expectativas que a gente tem com a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa seja esse espaço de debate, de rumos para a Bahia, por exemplo, em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Esse é Ailton Coelho, que é deputado estadual do PSOL, o primeiro mandato dele. Eu estava buscando aqui, você me viu que não estava distraído com o que você estava falando, não. É que eu estou buscando, que teve um projeto que foi apresentado, e eu vi, eu acho que foi no Bahia Notícias, ontem ou anteontem, do líder, eu disse líder do governo na casa, que é o deputado estadual Rosenberg Pinto, que é uma figura realmente complicada, né? Detesta a imprensa, por exemplo, e é um projeto que é natimorto, é inconstitucional na gênese dele. Eu já não estou conseguindo lembrar, estou procurando aqui o projeto, né? Talvez tenham apagado. O Sandro Regis, que foi o líder da oposição na última legislatura, né? Agora é o Tagino Machado, pelo rodízio, mas ele era o líder, ele veio aqui e apresentou um projeto de colocar o detector de metal na porta das escolas. Isso gera custo ao executivo, então é inconstitucional de qualquer jeito. Então, é uma casa que falta qualidade também. Não sei se você já conseguiu perceber isso, Ailton. E como mudar, né? Você, um deputado, que na Câmara era independente, não fazia parte da oposição, não fazia parte do governo. Na Assembleia é a mesma coisa, o PSOL não é base de Rui Costa e também não vai fazer parte da bancada de oposição com PMDB e democratas, né? Você, como uma figura independente no parlamento, como é que faz para conseguir sobreviver e apresentar alguma proposta e conseguir emplacar algum debate que seja importante efetivamente para a sociedade baiana, porque aquela casa realmente é muito ruim tecnicamente? Isso. Acho que tem um problema aí, Avilás, também, de desestímulo da sociedade com a própria casa. À medida que você conforma uma maioria ali de deputados, inclusive, que eram identificados como alternativas políticas que se relacionavam, né, às demandas do povo, como os deputados do PT e do PCdoB, à medida que existe uma decepção da sociedade civil com a atuação partidária, à medida que esses partidos passam a representar uma posição conservadora de defesa do governo a qualquer custo,
e você tem uma oposição que não está credenciada, efetivamente o DEM e o PSDB não tem autoridade para fazer críticas, ao meu ver, a uma gestão como a de Rui Costa, a sociedade ela desanima um pouco. Nós pretendemos fazer sem arrogância, mas de maneira sincera. Aqui tem mais um sentido de sinceridade, né, do que de pretensão, pelo amor de Deus. Mas a gente pretende cumprir, dar essa contribuição, ser um canal, nosso mandato, um canal de setores da sociedade civil que queiram fazer o grande debate sobre a situação da Bahia. Então, eu falei aqui sobre a situação da educação, nós já tivemos encontros com profissionais da área da saúde que se encontravam, diziam que estavam órfãos, né, de qualquer representação na Assembleia Legislativa e que vem na postura do pessoal, como eu disse, apenas um deputado, né, a nossa musculatura não é grande, mas uma postura sincera, a gente tem que começar pela sinceridade, não é verdade? Então, já recebemos diversos segmentos da área de saúde, além de outras demandas, como o problema ambiental, que é um problema gravíssimo na Bahia. Nós estamos numa situação lá de Cova da Onça, que é um povoado do Baixo Sul, em que se pode fazer um empreendimento que se vai tirar a alternativa de vida de milhares de famílias de toda uma região, um empreendimento hoteleiro, né, que é ao mesmo tempo um condomínio que vai retirar a alternativa de pesca e a alternativa extrativista, além de fazer uma agressão ambiental sem precedentes naquela região que é um verdadeiro santuário, que é a do Baixo Sul, né? Ali a região de Boipeba, Valença, Cairu, enfim, Cairu, aquela parte que é importante para o turismo, inclusive. É importante para o turismo, né? E ambientalmente é muito significativo também, a região que tem a maior biodiversidade do mundo, para você ter uma ideia, essa região, e que pode ser atacada. E a comunidade do Cova da Onça nos procurou, né, como representação de um conjunto de outras comunidades, inclusive comunidades quilombolas e ribeirinhas, para que a gente levasse avante essa bandeira de defesa da região. Então, muita coisa está aparecendo a partir dessa disponibilidade de autonomia do pessoal. Eu acho que nosso posicionamento agora deve ser esse, de afirmação de uma posição autônoma, portanto crítica, e de cobrança de que o Legislativo faça o seu papel, que é uma efetiva fiscalização do Poder Executivo, que não acontece hoje na Bahia, né? Nas comissões que nós temos participado, que a gente vê um sentimento de que a casa se coloca uma espécie de mediadora entre os interesses da população e do governo, e não deve ser isso. O Legislativo é para fiscalizar o Executivo. Então ele tem que ter uma postura firme. Eu tô sem querer te interromper, já interrompendo. Vamos falar claramente aqui para o nosso ouvinte da Rádio Globo 104.3. Hoje em dia, a Câmara Municipal de Salvador, ela é um espaço para que, isso em boa parte, não estou dizendo que é 100% não, e tem gente séria, não, na Câmara. A Câmara. O pessoal que é da oposição a exaltar o governo Rui Costa e atacar a ACM Neto. O pessoal que é da base do prefeito a exaltar o prefeito ACM Neto e bater no governador Rui Costa. Na Assembleia é o inverso. É a oposição a exaltar a ACM Neto e bater em Rui Costa, e o governo a bajular, mas bajular de uma forma tacanha o governo do Estado, e não faz o papel de fiscalizar de jeito nenhum. Posso te dar um exemplo disso? A gente fez uma discussão sobre a questão da aprovação de um projeto que vai gerar energia a partir do biogás. É um projeto positivo, nós inclusive votamos a favor do projeto. Eu quero dizer que é uma demonstração muito evidente da força que a nossa Embasa tem. A Embasa é a quinta companhia, né, de saneamento de águas e esgotos do Brasil, e conseguiu emplacar um projeto muito significativo, que vai ser um projeto inovador no Brasil e muito robusto, e conseguiu fazer isso captando recursos diretamente na Alemanha, com o Banco Alemão, né? E é uma comprovação clara, vocês trataram, me parece, dessa polêmica aqui, né? É um paralelo claro em relação à perspectiva que o governador está afirmando dessa parceria público-privada na área de águas e esgoto, né? Então mostra claramente que a Embasa tem musculatura,
tem corpo técnico, capacidade de elaborar projetos e tem autoridade política para captar recursos, inclusive fora do país, e viabilizar o fortalecimento da empresa. Já são 7h49, a gente vai falar sobre a eleição de 2020, mas Larissa achou, é porque eu estava procurando no Bahia Notícias, foi no Bahia.ba. Olha o nível da qualidade do nosso parlamento, atenção ouvinte, né? Não é pegar no pé, não. Estou falando de uma questão técnica, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cobrança de telemarketing, telefonia, isso é pauta para Congresso Nacional. Quem legisla sobre isso é deputado federal, não é deputado estadual, seu Rosenberg Pinto. Então, seu projeto vai para a gaveta, vai morrer. Nem para a gaveta não vai. Querem estabelecer multa de R$2.000 para empresas que fizerem cobrança de telemarketing fora do horário comercial. Bata meu abacate, valer Constituição, ô pessoa. Né? Não vou fazer nenhuma classificação, não. Mas tudo bem, vamos lá. Hilton Coelho, seu nome foi especulado como candidato a prefeito de Salvador 2020. Vamos lembrar que 12 anos atrás você concorreu, foi aí que começou essa jornada. O PSOL conseguiu um crescimento no estado, efetivamente. Exatamente. Você foi candidato a prefeito em 2008. Depois disso, foi eleito vereador, reeleito vereador, agora eleito deputado estadual. Pela primeira vez, o PSOL tem 2 representantes em 2 casas importantes, você como deputado estadual e o vereador Marcos Mendes, que assumiu a vaga que você teve que deixar para assumir o parlamento na Câmara de Salvador. 2020... fala-se de Fábio Nogueira, fala-se de Marcos Mendes, mas o nome que, pelo menos nos bastidores, está pintando mais forte como candidato a prefeito de Salvador é o de Hilton Coelho. Você vai concorrer à eleição do ano que vem? Meu nome está à disposição, Evilásio, Larissa. Você sabe que nós sempre, de alguma forma, vocês acompanham isso, né, pela leitura fina que tem da política, tanto no estado como na cidade de Salvador. Vocês captaram que o pessoal tem esse funcionamento coletivo. A gente praticamente não repetiu, inclusive, candidatos, né, nas eleições majoritárias. Há sempre uma substituição no sentido de se fortalecer um conjunto de lideranças. Eu acho que o pessoal já deu um salto qualitativo nesse sentido. É por isso que você fala com tanta naturalidade em pessoas como o Fábio, o próprio Marcos. Hamilton Assis, que foi candidato a senador, né? Não, senador e a vice-presidente da República. Exatamente. Também. Na chapa Dona Mira, que foi Plínio. candidata a vice-governadora, é alguém que está aparecendo com muita força. Outras pessoas, né, que nessa eleição também se destacaram como candidatos proporcionais, mulheres negras. Né? Então, eu falaria de Laina, né? Crisóstomo e outras personalidades que apareceram aí como militantes do PSOL que apostaram no processo. Houve uma aposta da militância no processo e que ganharam expressão também. Então, eu acho que nós estamos numa situação tranquila para fazer a discussão que é necessária ser feita, que é uma discussão de projeto. Né? A cidade de Salvador tem um problema muito grave, que apesar da gente ter tido um fortalecimento dos espaços públicos, e aí a gente precisa, é importante se reconheça isso, aquele link entre essa revitalização de espaços públicos e a geração de trabalho para a nossa população é um link muito frágil. A ação da Prefeitura Municipal, ela poderia ser algo muito mais, com uma musculatura muito maior. Então, Salvador permanece, por exemplo, como a capital do desemprego. Essa é a adição que a gente precisa fazer. Áreas como saúde e educação também. Houve uma frustração muito grande da população à medida que o prefeito ACM Neto deu sinalizações, por exemplo, na área de saúde, que haveria uma mudança com determinadas reformas dos postos, até com um aumento do número de unidades, mas o que a gente vê é, por exemplo, uma categoria tão importante como os agentes de saúde ainda brigando para que o prefeito respeite o piso nacional. Postos de saúde que não tem insumo, não tem equipamento, enfim, eles estão ocos, na verdade. Então, você não tem uma assistência básica à saúde na cidade de Salvador que tenha dado um salto qualitativo de maneira minimamente significativa. Assim como na educação, a gente tem uma situação muito peculiar na educação, que é um avanço em relação ao IDEB, isso é um fato. Mas quem acompanha, como eu acho que vocês acompanham, a situação da educação municipal... Você pode ter certeza que eu acompanho. Sabe que muito disso aconteceu apesar
né, da intervenção da prefeitura, porque os diversos pacotes pedagógicos, por exemplo, no município foram desastrosos. Nenhum conseguiu estabelecer, a começar pelo aquele famigerado alfabeto. O alfabeto deu um rebu danado com a PLB. Né? Então, e o PROS, enfim, várias tentativas, inclusive, agora uma suspeita muito grande, porque a prefeitura está gastando com avaliação 30 milhões, né, pulou de 2 para 30 milhões, né, o gasto para se avaliar a qualidade da educação na rede. Então, muita coisa foi acontecendo, apesar do prefeito ACM Neto. A categoria garantiu, né, na luta, foi uma vitória do processo de mobilização da categoria, a convocação de um grande número de concursados. Isso deu um salto muito grande e, ao mesmo tempo, com uma luta da categoria também, conseguiu aprovar o plano de carreira da educação. Nós tivemos uma humilde participação nesse processo, uma modesta participação, mas me orgulho muito disso, certo? E os índices de educação na cidade de Salvador melhoraram bastante. Nós saímos de uma situação, em 2012, me parece, de um IDEB de 2,9 para 5,2. Uma melhora significativa. É uma melhora bastante significativa, mas acho que isso poderia ser muito mais significativo se a gestão fosse realmente democrática. Enfim, acho que o pessoal está colocado como alternativo, mas nós estamos discutindo agora programa. Depois a gente vai ver a melhor pessoa para representar esse programa. O meu nome, como militante disposto, não está descartado. Mas para nós é importante discutir, primeiramente, a questão do programa. Queria muito agradecer a participação de Hilton Coelho aqui no Clube do Café de hoje, no Café das 6 da Rádio Globo. Obrigadão, Hilton, por estar aqui conosco na Sexta-feira Santa, e vamos debater esses temas mais vezes com mais tempo, com certeza. É isso aí. Muito obrigado, Avelardo, pelo espaço. Obrigado, Larissa, também, né? Gerson, que está aqui, né, discretamente, mas dando sua contribuição importantíssima. Né? E obrigado aos ouvintes, né, da Globo FM, que prestigiaram aqui e ocuparam uma parte do seu feriado santo, né, com a reflexão sobre a política tão necessária sobre a Bahia e a cidade de Salvador. Valeu, então. Larissa. Oi.